Bom dia, bom dia, bom dia, família! Que domingo incrível! Feliz ano novo! Hoje não é o início do ano civil, mas é o início do ano cristão. O ano civil é dia 1º de janeiro, inclusive nós teremos aqui uma virada do ano sensacional, mas hoje começa o ano cristão. A cristandade celebra no advento, 4 domingos antes do Natal, o início do ano litúrgico, do ano cristão, onde nós iremos nos preparar durante 4 domingos para a manjedoura, para o milagre, para o Emanuel, para o Deus conosco, para o nascimento do nosso Salvador. Então eu já quero começar desejando a você um feliz ano novo cristão. Nós hoje iniciaremos então nesse novo ano, uma nova série de mensagens intitulada Preparando o Coração para o Natal. Sim, o Natal não é apenas um peru, um arroz que insiste em botar passas e uma farofa deliciosa. O Natal não é apenas um presente que é trocado ou um amigo secreto em que é amargado quando você compra um presente caro e ganha um presente barato. O Natal vai além de tudo isso. O Natal nada mais é do que o nascimento do Salvador. A luz, ela passa a brilhar. A vida, ela tem uma outra perspectiva. A história, ela é marcada pelo antes e pelo depois daquela manjedoura. Então nós precisamos nos preparar para o Natal. Inclusive, aqui é a nossa casa, já que hoje começa o ano cristão, nós iniciamos também a semana da virada, a semana mais esperada do ano. E esse ano nós estamos profetizando que nada será como antes. Haverá uma virada nas suas finanças, haverá uma virada na sua vida relacional, haverá uma virada na sua família, haverá uma virada na sua história. E só sabe o que eu estou dizendo quem vem, quem participa e quem desfruta. Inclusive esse ano, todos os dias, nós estaremos compartilhando vídeos de pessoas que vieram na semana da virada dos anos anteriores e como elas foram fortemente abençoadas, como uma virada aconteceu na vida delas. Todos os dias, um testemunho de uma virada em uma área diferente. E nós estamos convidando pessoas preciosas de vários lugares do Brasil, com uma unção poderosa para derramar sobre nossas vidas. É como se a gente tivesse um tipo de refeição o ano todo e no final do ano fosse servido uma refeição especial. Não é que é uma refeição melhor, mas é uma refeição diferente, especial. É algo em que você não come no cotidiano. E nós queremos então oferecer aqui para vocês, com pessoas que são ungidas, abençoadas em suas igrejas locais e vão derramar sobre nós aqui também nessa semana da virada. Então não perde por nada. A nossa igreja está fazendo esse investimento, porque a gente quer oferecer o melhor para a família. E será uma virada, será uma semana em que uma virada vai acontecer na sua vida. Eu só quero dizer que a semana da virada começa amanhã, porque ontem, pense numa desvirada da bexiga. Gente, que tristeza aconteceu ontem. Inclusive a série de mensagens vermelhas dizem que é em homenagem ao que aconteceu hoje. Não tem nada a ver. Nós como igreja, a gente não celebra urubu, ninho, essas coisas não. Mas foi tão lindo, não a vitória, mas ver o povo de Deus reunido aqui na igreja, assistindo o jogo, torcendo, brincando. Gente, que clima gostoso de família. Foi muito lindo ver, sabe, essa diversidade, a brincadeira. Nós tínhamos aqui uma gigante torcida do Palmeiras, contendo 3 pessoas. Dentre eles, nosso postulante Lucas, uma mulher que estava vindo pela primeira vez com uma criança que, meu Deus, eu perguntei, como é seu nome? Ele, Mancha Verde. O menino ficou desolado, o menino ficou decepcionado. O menino ficou assim frustrado. Eu tive que fazer cura e libertação com o menino no final, para dizer a ele, meu filho, calma, esse ano você ainda tem 2 oportunidades de celebrar. Ele disse, o Palmeiras vai jogar contra quem? Eu, não, Natal e a virada do ano, meu filho. Calma, calma. Mas o fato é que foi muito lindo. Hoje é com pesar que eu comunico que este time, que tem como mascote um urubu, ele ganhou esse joguinho que aconteceu ontem. Agora isso é uma afronta vir receber a palavra de Deus usando essa camisa, sem necessidade nenhuma.
Só quero declarar, uma família inteira ali, ainda coloca na coitada da criança que acabou de nascer, um negócio desse, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas brincadeiras à parte, gente, vamos embora avançar, porque eu creio que Deus tem muito para a nossa vida. Quem crê, diga amém. Ontem eu fiz um vídeo do pessoal comemorando a vitória do Flamengo, e eu quero ver na semana da virada essa mesma alegria aqui, só que maior, que é para Jesus. Tinha gente com bandeira do Flamengo, eu quero ver pegar a bandeira do Ruá aqui, e vir aqui na frente, do mesmo jeito eu quero ver. Cadê Rodolfo de Júlio? É com você, viu, Rodolfo? Eu quero ver você aqui na semana da virada com o Ruá aqui, ó, com a bandeira de Jesus, tudo também. Do jeito que foi ontem, Gui, Jazz, a maior alegria do mundo, quero ver para Jesus também. Mas Deus abençoe. Vocês estão percebendo, eu estou amargo mesmo, eu não gostei dessa vitória, isso aí atrapalhou totalmente. Mas enfim, página que vira. Gente, o advento, ele tem muitos símbolos, eu acho muito lindo, e o mais importante deles é a vela branca, é a manjedoura, é Jesus nascendo. Mas nós temos de uma forma muito lúdica e pedagógica, em todas as igrejas cristãs do mundo, nós temos uma coroa contendo 5 velas. São 4 velas e uma ao centro. E todos os domingos nós acendemos então uma vela para celebrar a preparação, o advento daquele que nascerá. E aqui em nossos cultos, todo domingo nós faremos isso, honrando a vida de um dos filhos dessa casa. E para acender a primeira vela do advento, eu quero convidar ela, cujo nome, na minha opinião, é o nome mais lindo que uma mulher pode ter. O nome dela é Maria. Maria, ela é mãe de 5 filhos. Maria é uma das fundadoras dessa casa. Ela serve há quase 25 anos no Sodalice do Altar. Ela é mãe do pastor Gustavo. Ela é mãe do doutor Diogo, que é ministro dessa casa. De Ana Beatriz, que sempre serviu também. Do Guilherme, do Ricardo. Ela é avó. Ela é filha amada do Pai. Ela é dedicada e ela é uma amada. E hoje nós queremos honrar a vida dela e de toda a sua família, pedindo para que ela acenda então a primeira vela do advento, que é a vela que traz a esperança. A esperança que precisa sempre conter em nossos corações. Pai, que essa vela que agora é acesa pela irmã Maria, seja a vela que vai iluminar com a tua luz as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Maria. Acho que ela queimou o dedinho, a bichinha. Ô, Bia, cuida dela. Vamos providenciar um acendedor mais chique, mais portátil. Esse aí tá para lascar. Ah, tinha aqui? É o quê? É elétrica, a vela é elétrica? Não, mas... depois a gente vê. Glória a Deus. Essas coisas acontecem ao vivo. Para de falar, eu não estou entendendo nada, amor. Eu só entendi isso aqui, ó. Sim, eu te amo também. Bicha linda, gata top das galáxias. Muito bem. Hoje, então, nós vamos começar a primeira mensagem, é esperança, quando os planos mudam. Quem aqui já fez plano na sua vida e de repente tudo mudou? Quem aqui esperava algo sobrenatural e de repente não aconteceu? Ou simplesmente achava que nada ia acontecer e algo sobrenatural aconteceu? É impressionante porque há momentos da nossa vida em que os planos mudam completamente. A gente estuda para passar e o resultado, infelizmente, nem sempre é positivo. A gente espera para se casar e o pedido parece que nunca chega. A gente ora e clama em busca de uma gravidez e parece que a gestação nunca vai chegar. E de repente os planos mudam. A gestação vem, mas de repente é um aborto. Nasce e a gente se frustra. Investe e nem sempre consegue o resultado esperado. O fato é que Natal é um tempo onde nós precisamos nos preparar a termos esperança. Porque sim, os planos podem mudar. E na semana da virada nós temos visto mudar os planos de muitas pessoas. Pessoas que esperavam uma coisa e Deus foi além e trouxe muito mais. Você já teve tudo planejado e de repente a vida virou cabeça para baixo? Eu quero ler para vocês aqui a história de um homem. Na verdade já foi mencionada pela ministra Kaline. E eu quero apenas recitar um versículo, que é o versículo 19 de Mateus capítulo 1. E veja como a vida de José virou cabeça para baixo. O texto diz: José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Pretendia anular o casamento secretamente. Como assim? O cara queria anular o casamento por quê? Porque ele queria acabar tudo.
Porque simplesmente ele, não tendo ainda dormido com a sua amada, ele ainda não tendo coabitado do verbo dado gás com a mulher, ela de repente chega para ele e diz: José, acho que estou ligeiramente grávida. Então ele diz: como assim? Como é que tu está embuchada se não aconteceu nada entre nós? Se a gente não coisou, se a gente não fez o que tem que fazer, como é que esse bucho aconteceu? José simplesmente teve a cabeça dele assim, ó, virou da noite para o dia. Talvez você no final desse ano esteja justamente com a cabeça assim, porque você acreditava que algo que deveria acontecer, que era da parte do Senhor, parece que o Senhor cruzou os braços, parece que Ele virou as costas. O Deus que deveria abençoar simplesmente separou. O Deus que deveria fazer prosperar, parece que está uma escassez. O Deus que geralmente traz respostas, parece que só tem mais perguntas. Talvez você esteja assim como José, que tinha um plano, se casar com Maria, começar uma família, ter uma vida simples, honrada, mas de repente o inesperado acontece. Maria está grávida e não é dele. Pense no peso dessa notícia. Imagino que as pessoas iriam comentar sua frustração. Mas José nos ensina como se posicionar, mesmo diante da dor, mesmo diante da luta, mesmo diante da adversidade, como ter esperança de que Deus tem algo maior. Como eu posso, diante das lágrimas, crer que o Senhor as enxugará e nos dará de volta uma alegria. É simplesmente lembrando da Bíblia que diz que ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá amanhecer. Pai, essa é a tua palavra. E aqui eu estou diante de ti pedindo para que a esperança que Deus nos dá venha renascer em nosso coração. Então que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então a esperança que Deus nos dá renasce quando, em primeiro lugar, escolhemos obedecer mesmo sem entender. Repita comigo: obedecer mesmo sem entender. Mais uma vez, obedecer mesmo sem entender. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Foi o que ele fez? Obedeceu, e por causa disso ele se tornou o pai da fé. O que é que Deus tem dito a você? E por que você está perguntando, questionando? Você quer que Ele desenhe? Você quer que Ele te dê planos? Você quer que Ele faça planilha? Quando Deus manda, você só tem que obedecer. Se Deus disser salta, está na hora de você saltar. Se Deus disser pare, está na hora de você puxar o freio de mão. Se Deus disser que é para você retroagir, então retroaja. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que faz. E quando Ele diz, você só precisa obedecer. A obediência faz parte do cristão. E é como um fôlego que nos faz nos movimentar para que algo realmente aconteça. Obedecer. Oração e Bíblia, diário do cristão. As pessoas que não obedecem é porque não têm vida de oração e de Bíblia diariamente como um cristão. As pessoas que obedecem são aquelas que vão para a palavra. São aquelas que oram. São aquelas que entendem. Obedecer sem entender é um ato de fé que declara confiança no caráter de Deus e sabe que Ele tem o melhor para nós. Quem crê, diga amém. Então, se você crê, por que a desobediência? Por que cruzar os braços? Por que virar as costas? Por que dizer não? Por que se recusarem, dar esse passo? Esperança começa quando damos espaço para ouvir a voz de Deus. E ainda que eu não goste, ainda que eu me sinta desconfortável, ainda que seja algo inconveniente aos meus olhos, não é sobre conveniência, é sobre obediência. Ouvir o Senhor, primeiro nos livra de um impulso, traz clareza diante das incertezas e alinha a nossa caminhada. Veja o versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Você precisa que um anjo apareça? Pois aqui está um anjo lorde britânico vestindo roxo, com salto primeiro andar, pronto para liberar sobre você uma palavra. E a palavra é: obedeça. O anjo chegou para José e disse: José, você não recebeu nenhum chifre. Não, ela não te traiu. Não, para de ficar pensando nessas coisas.
O anjo apareceu em sonho, começou a trazer os sonhos do céu para a vida dele, para a família dele, para a posteridade dele. O que o anjo disse foi: José, você tinha planejado algo que era muito lindo, mas o que eu tenho para a tua vida é algo muito maior. José, através de você, e o que você vai fazer na vida de Maria, eu vou conduzir não uma geração, mas eu vou conduzir o planeta a uma transformação, para uma nova realidade. José, apenas obedeça, entenda. Eu sei que está difícil, mas se você ouvir a minha voz, se você entender os meus sonhos para a sua vida nunca mais será a mesma. Eu não estou dizendo que não é legítimo o seu sonho, não. Eu não estou dizendo que não é bom o que você quer para você, não. É bom, deve ser maravilhoso, mas eu só preciso que você entenda, é que os sonhos de Deus são maiores do que os meus, os planos de Deus são maiores do que os nossos, e o que o Senhor tem preparado para nós é incomensuravelmente falando muito maior. Então sai dessa mediocridade e apenas obedece, que você vai ver o que vai acontecer. Eu não disse que Ele vai te dar respostas. Eu te disse que você deve obedecer. E você vai ver que essas perguntas eram tão medíocres diante do que Ele vai fazer. Quando nós pensamos com calma, como José, quando nós discernimos com clareza a voz de Deus, tudo muda. E o Jim Peterson, ele disse: a obediência é a resposta da fé ao Deus que fala mesmo na escuridão. Como disse o filósofo Kierkegaard, fé nada mais é do que um salto no escuro, mesmo sem saber o que está diante de mim. É a certeza e a convicção de que Deus me ampara. Nós precisamos entender que diante da escuridão, dos planos frustrados, dos sonhos que não são realizados, apenas entenda a luz de um plano maior, que nem sempre você vai entender, está prestes a brilhar na sua vida. E talvez hoje você não esteja entendendo, mas na semana da virada, você vai compreender, porque o Deus que prometeu, é o Deus que vai cumprir. Quem crê, diga amém. Obedecer no escuro é declarar: eu não vejo tudo, mas eu sei em quem eu confio. Essa é a essência da fé cristã, é caminhar com Deus, mesmo quando não vemos o próximo passo, porque nós sabemos quem está nos guiando. Então a esperança que Deus nos dá renasce quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender. Segundo lugar, cremos que Deus está fazendo algo maior que nós. Deus está fazendo algo maior, você crê nisso? Então declare sobre sua vida: faz, Senhor, algo maior na minha vida. A minha pergunta é: você está pronto para obedecer? Porque Ele tem algo maior. Crer que Deus está fazendo algo maior do que nós amplia a nossa perspectiva, fortalece nossa fé diante dos desafios. Quando nós entendemos que nós fazemos parte de uma história divina muito mais ampla, isso abre nossos horizontes. Gente, comprar os 9 primeiros terrenos, que ainda não terminaram nem de ser pagos, não se compara à agonia que está sendo comprar esse 10º. Só para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, nós temos mais de 1.000 membros, só tem 88 expansionistas. Vocês agora estão entendendo. Mais de 1.000 membros e só 88 pessoas colaboram. E tem gente que colabora com R$10, tem gente que colabora com R$10.000. E a gente nunca disse aqui que era sobre dinheiro, mas 88 pessoas, eu acho que isso fala muito sobre a nossa família. E hoje, quando a nossa ministra Kaline estava aqui falando, eu disse: eu não compro terreno nem tão cedo, em nome de Jesus. A pastora Emília disse: bispo, eu digo, pode anotar o que eu estou lhe dizendo, porque pense numa agonia. É lindo quando o Kaline sobe aqui e diz: gente, pagamos a 7ª parcela. Aleluia. A gente pagou a 7ª parcela, mas a gente não pagou o cartão, a gente não pagou um monte de coisa. Sabe por quê? Porque não tinha dinheiro, a gente tinha que pagar o terreno. O terreno foi pago, mas ficou um monte de coisa sem ser pago. E tudo bem, porque eu não quero que isso pese no seu coração, mas eu quero que você só compreenda um pouco de que o peso das nossas ações trazem consigo o peso também das consequências. E nós precisamos estar prontos a pagar o preço. Sim, eu sei, eu fui o que tomou a decisão.
Eu fui aquele que disse, vamos comprar. Eu fui o impetuoso, eu fui o empolgado, eu fui o animado, eu fui o que deu passo. Não se preocupe, eu estou aprendendo a lição, mas eu também já estou vendo o resultado. Essa semana nos sentamos com o investidor, ele já fechou contrato, vai investir R$2 milhões, começa a construção em fevereiro da nova escola que será construída aqui, e no final de semana a Catedral Kids, para a glória de Deus. É isso. Já está fechado, já tem investidor, já está tudo certo. E durante alguns poucos anos, ele vai usar durante a semana, a gente vai usar no final de semana, e depois desses poucos anos, sabe o que vai acontecer? Ele coloca no contrato, ele vai ter que pagar para a gente um aluguel simbólico de apenas R$40 mil no que fosse hoje. Imagina daqui a 4 anos, quando isso começar, imagina a bênção que isso vai reverberar para a igreja, e lá na frente, no futuro, quando isso estiver acontecendo, eu vou dizer, louvado seja Deus, ainda bem, eu me lasquei todinho, mas deu tudo certo, aleluia. José está nesse momento. Meus amigos vão me chamar de corno. Meus amigos sabem que não rolou nada entre eu e Maria. A mulher chega com bucho. José estava dessa forma. Mas ele, através de um sonho recebido do anjo, ele estava pronto para discernir e obedecer. E agora ele estava entendendo que Deus tinha algo maior. O texto diz, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. José não é sobre um coito, não é sobre um sêmen, não é sobre uma gestação, é sobre algo sobrenatural. Escute isso. Não é sobre uma conta, não é sobre uma parcela, não é sobre um terreno, é sobre coisas que Deus está fazendo nessa casa, está rompendo, está nos fazendo viver em fé, está nos fazendo crer e dar passos ousados, aleluia! Uma pessoa entrou nessa igreja e disse, meu Deus, que igreja grande. Pode te dizer, não é não, porque essa semana não cabia de gente, era 2.000 pessoas aqui dentro, entupida, calor da bexiga, uma unção, uma minhaca misturada com unção, e eu, meu Deus, cadê o óleo da unção? Derrama o óleo aqui para melhorar esse ambiente, meu Jesus do céu, era gente, 15 dias antes da ministração, já não tinha mais ingresso sendo vendido, porque não cabia. Nós precisamos aumentar o nosso templo, nós precisamos continuar crescendo. Então eu já estou vendo as galerias sendo abertas, e é logo 2, imponente, e vai continuar assim. Uou. Eu já estou vendo. Não tem dinheiro, mas eu estou vendo. Doidinho, só que o irmão chega e diz, o que é que o senhor está vendo? Para eu lhe ajudar com alguma coisa. Eu estou vendo isso. A conta está aqui, dá tanto, de material, de mão de obra. Já está tudo prontinho. Só cai na besteira e me pergunta. O que José não conseguia entender era justamente como o Espírito Santo estava gerando. Escuta isso. O Espírito Santo está gerando hoje no teu coração coisas que nem você imaginava. O Espírito Santo agora está ministrando com você, está mexendo com a tua cabeça. Você não está entendendo o que está acontecendo e não vai entender mesmo não. Mas quando você vê, você vai compreender que é o Senhor quem está fazendo. E é algo muito maior. É algo muito maior do que você pensou. Então a esperança que Deus nos dá renasce quando a gente escolhe obedecer, mesmo sem entender. Cremos que Deus está fazendo algo maior do que nós. Em terceiro e último lugar, assumimos o nosso lugar no propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E isso não é retórica. Isso é uma realidade. Essa semana eu fui convidado por uma família para tomar um café com leite. Não tinha leite, mas tinha café. E comer uma tapioca, que inclusive tinha queijo coalho assado. Oh, glória! Fui com a minha esposa visitar uma família aqui da igreja. Estão frequentando há poucos meses. E eu estava lá, quando eu cheguei, eu disse, Senhor, me dá um propósito para essa visita. Eu amo conhecer os filhos e filhas dessa casa. Mas quando eu estava lá, Deus me deu algumas palavras de conhecimento. E depois de alguns minutos de conversa, eu entendi tudo. Eu entendi o que Deus estava fazendo na vida daquela família. E deixa eu te dizer uma coisa. Graças à nossa família da fé. Aquele homem, ao invés de ser o sacerdote do seu lar, ele era um alcoólatra. Sim, um viciado. E por causa do seu vício, ele se endividou.
E ele se envolveu com muitos agiotas. Ele simplesmente, quando estava bebendo, apagava só a imagem. E ele não sabia onde estava, com quem estava. Às vezes dormia no volante, dormia no meio da rua, dormia no bar, dormia na garagem quando o carro chegava. E não lembrava de nada. Quando chegava em casa, era vergonhoso. Sua filha tinha vergonha dele. Sua esposa orava e clamava para que o Senhor fizesse um milagre. O seu filho olhando ao seu pai, assim como um dia o seu avô fez com o seu pai, porque o avô também é alcoólatra. Aquele filho tão jovem estava começando a beber também. Só que o que é que acontece? Acontece que os patrões desse homem, que mora em Recife e frequenta a igreja Zion, me viram pregar lá em um dos cultos, e quando terminou o culto, o patrão dele falou com ele e disse: olha, na cidade que você mora, tem um bispo lá, e ele pregou uma palavra, e eu quero que você vá visitar a igreja desse bispo. Ele passava aqui na frente todos os dias para ir trabalhar, porque ele mora aqui no Bessa. E ele disse: eu sei qual é a igreja, é muito bonita, uma igreja nova, vá lá, vá, se você não for, vou lhe demitir. E com esse incentivo moral ele veio. E aqui no culto, ele entregou a vida a Cristo. E toda a sua família veio aqui à frente. Foi uma comoção. Nós oramos. Rapidamente nós passamos o nome deles para uma célula. A célula de Raif e Pati. E foi o que aconteceu. Segunda-feira, eles foram então para a célula. Quando estavam a caminho da célula, ele começou a brigar com a esposa. Ele é tímido, ele não é de falar. Ele é introspectivo. E quando chegaram lá na célula, ele disse: eu não vou, vá você só. Elas: vamos, amor, não vou não, esse povo é chato, não, vou fazer o quê? E eu vou chamar atenção, eu não quero ninguém olhando para mim. Elas: vamos, amor, lembre do que você fez ontem na igreja, você entregou sua vida a Jesus, deixa Jesus fazer a obra. Ele disse: não, eu quero tomar um. Ela disse: não, amor, vamos. E de uma forma muito sábia, com a mulher que constrói, ela conduziu aquele homem para a célula. E ele participou da célula inteira calado. Mas chegou uma hora da cadeira do milagre. E quando o Raif perguntou: alguém aqui tem algum pedido para a cadeira do milagre? Ele, inusitadamente, abriu sua boca e disse: eu sou alcoólatra e eu quero parar de beber. A mulher dele olhou para ele como quem, sem acreditar, e perguntou: quem foi o anjo que entrou na vida desse homem? Ele fez um pedido, botaram ele na cadeira do milagre e oraram por ele. Sabe o que aconteceu com esse homem? Esse homem parou de beber e desde então nunca mais botou um gole de álcool na boca sequer. Família restaurada, casamento abençoado, um lar edificado. Queridos, é sobre nós cumprirmos com o nosso propósito. Eu soube isso no dia de pagar a prestação do terreno. E eu disse: vale a pena o sacrifício. Vale a pena. Se em algum momento eu pensei em desistir, se em algum momento eu pensei em olhar para trás, se em algum momento eu titubeei, hoje, diante de Snake e de Raquel e daquela linda família, eu ali me senti envergonhado e disse: vale a pena ser igreja. Nós precisamos, como igreja, assumir o nosso lugar no propósito de Deus. A Bíblia nos diz, no verso 24 de Mateus capítulo 21, que quando acordou, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Hoje, depois desse culto, você está pronto para fazer aquilo que o Senhor está falando com você, agora por meio da sua palavra? Você está pronto para tomar uma decisão, para deixar esse vício de lado, para parar de agir como quem não agrada mais ao Senhor? Você está pronto para mudar sua postura diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante da sua casa, diante das suas finanças, diante da sua igreja, diante do seu Deus que te criou, te amou e morreu na cruz do Calvário por você? Está na hora de você acordar e fazer conforme está sendo lhe ordenado. John Stott, ele disse: a verdadeira grandeza está em servir com fidelidade a missão que Deus nos dá. Você já entendeu qual é a missão que Deus tem para você?
Eu quero encerrar essa mensagem conduzindo você agora a se colocar diante de José. E você começar a fazer uma rápida checagem sobre obediência mesmo quando você não entende. Sobre compreender que Deus tem algo maior do que você mesmo pensou. E de você abraçar o propósito dele para a sua vida. Nós servimos não para sermos vistos, mas porque nós fomos chamados. Deus hoje está chamando você. Então abrace a missão com humildade. Ouça a voz dele dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Talvez você entrou aqui hoje nesse templo envergonhado, porque sabe que um dia abriu a porta, mas bagunçou tudo. Hoje é dia de reconciliação. Ou talvez você não participa de uma igreja há tanto tempo, mas sabe que precisa de uma família da fé. Hoje o Senhor está te trazendo de volta. José poderia ter desaparecido da história, mas ele escolheu crer, obedecer e permanecer no propósito. Ele não foi o protagonista, mas ele foi o fiel homem que no papel que Deus lhe deu, isso foi suficiente para ser parte da redenção do mundo. Natal é sobre isso. É Deus incluindo a mim e a você, pessoas comuns, no seu plano eterno. Que tal assim como José? Talvez você esteja lidando com surpresas difíceis na sua vida. Situações que não fazem sentido nenhum. Mas e se Deus tiver plantado esperança exatamente aí? Porque eu creio que é isso que Ele está fazendo. Hoje, tomando uma decisão. A decisão mais importante da sua vida. Confiar em Jesus. E crer que Ele é o Salvador que nasceu e que hoje pode nascer no seu coração também. Se essa palavra faz sentido para você, fique em pé no seu lugar. Porque hoje nós vamos orar para que Jesus não apenas nasça lá em Belém, mas que Ele venha nascer também no seu coração. Que hoje você possa entregar a sua vida a Jesus, não fugir mais dele, e entender que Ele tem propósito na sua história. Não é sobre os seus sonhos, é sobre os sonhos de Deus na sua vida. Então feche os seus olhos por um minuto e faça dessa canção a sua oração.